Você sabe o que é um jardim patchwork? Não sabe. Você sabe o que é um objeto patchwork? Sabe, né? É um objeto composto por várias partes que foram justapostas para criar um objeto ornamental ou utilitário. Não é isso o sentido dos objetos? Serem utilitários ou serem objetos ornamentais? Pois é, função e beleza rege a produção dos objetos. Então, e essa justaposição de elementos pode ser harmônica ou desarmônica. Em outras palavras, pode fazer um sentido do ponto de vista do equilíbrio, da combinação de cores, do resultado de beleza harmônica, colorida, monocromática, como você definir. E isso é importante de falar, porque o definir, a sua definição, significa que houve um pensamento antes de executar o trabalho. Então, houve pensamento para proceder à execução. Agora, o desarmônico significa que não houve um pensamento anterior, não houve um plano e muito menos, então, não houve um projeto. Você não determinou como seria o seu patchwork. Entendendo? E o resultado pode ser bom ou ruim, mas a maior probabilidade é o resultado ser ruim. Claro. Muita cor de um lado, pouca cor do outro lado. Um centro vazio ou um centro todo cheio de elementos, não é? E as margens sem graça nenhuma, ou justaposição de cores que não combinam. Então, o seu objeto, ele terá mais ou menos qualidade, dependendo do que você pretende fazer com ele. Qual é a sua pretensão com ele? Aí está o X da questão. Olha, o meu objeto, eu quero que ele seja claro, que ele seja luminoso. Então, eu vou selecionar os elementos que vão compor meu patchwork, elementos claros, elementos luminosos. E a mesma coisa vai acontecer com o seu jardim. Quando você resolver fazer um jardim, lembre-se, são várias partes que vão compor o seu jardim. Jardim com uma parte só não tem graça nenhuma, vai ser um gramadão extenso e monótono. Então, você terá vários elementos de composição para o seu jardim. E aí é a hora de pensar com antecedência, antes de plantar, antes de executar um caminho. Então, você precisa planejar o seu jardim, porque senão ele vai ficar um patchwork totalmente desajeitado. Que triste. Suzy, mesmo, de verdade, você acha que se eu não pensar o meu jardim, ele vai ficar sofrível? Pior do que sofrível ainda é que, no caso do jardim, grande parte, eu diria até a maior parte dos componentes são vivos. É verdade. Os elementos são vivos. E quando você pretende lidar com vida,
Aí a coisa complica para o seu lado. Por quê? Porque tudo que tem vida, que tem energia, que demanda alimentação, demanda exposição solar, tudo que tem vida tem que ter um lugar pensado específico no espaço do jardim. Por quê? Porque lá na natureza, lá no meio ambiente natural, as plantas não nascem em qualquer lugar. As sementes germinam nos locais que são favoráveis para a sua sobrevivência, para que ela cresça e tenha condições de se desenvolver. Senão a semente não germina em condições adversas. Quando a gente interfere na natureza, o que acontece? Várias espécies nativas simplesmente desaparecem. Por quê? Porque você mudou a condição ambiental do lugar. Complicado você fazer uma recomposição florística em um território devastado. É uma coisa que você não faz da noite para o dia. É um processo. Por causa disso. Porque as plantas, elas só vão vegetar bem quando a condição ambiental for favorável para ela. Agora, o seu jardim não é meio ambiente natural. Então, é pior do que na natureza. Porque o solo do seu jardim já foi tão alterado que até com o solo você precisa se preocupar, entendeu? E aí você quer colocar as plantas mais bonitas do planeta Terra junto uma da outra e no espaço do seu jardim. Aí vem a pergunta: tem cabimento? Essa palavra cabimento, ela é engraçada, não é? É uma palavra engraçada, estranha. Tem cabimento? Como? Faz sentido? O espaço comporta tudo que você quer? Por isso você tem que planejar. Tem gente que sai para o viveiro e sai olhando o viveiro. E um viveiro é um lugar para ter plantas maravilhosas. Um garden piorou ainda, tem plantas mais bonitas ainda, que te deixa assim com vontade de comprar tudo que você vê, porque tá tudo exuberante, tudo maravilhoso. Porque o garden, que é a loja, né, ela seleciona as plantas que estão em melhor estado, mais bonitas, mais viçosas, mais floridas, e reúne tudo no espaço só. Daí você chega lá, só tem maravilhas, aí você surta de vontade de levar tudo pro seu jardim. E aí você compra mudas e leva pro seu jardim aquele monte de coisa e monta lá um patchwork sem planejamento nenhum. E pensa que vai ficar lindo. Pode ficar. Plantou hoje, amanhã tá lindo. Depois de amanhã tá lindo. E aí as plantas começam, algumas se adaptam e se desenvolvem vigorosamente bem. Outras não se adaptam e desaparecem e morrem. As que se adaptam e que vegetam maravilhosamente bem, pode ser que tenham vida longa. E pode ser que não tenha vida longa. Por quê? Porque algumas vão se adaptar tão bem e ficarão tão viçosas, tão grandes, gigantescas, que vão sombrear as outras que também precisavam de luz. Ai, que complicação esse patchwork do jardim, né? Não é complicação. Não é. Se você tem mínimo de conhecimento, mínimo de estudo, você vai compreender que quando você faz uma composição de jardim, você vai colocar todo mundo no lugar que deve ficar. Todas as plantas que você gosta e que
tem cabimento no seu jardim, você vai colocar de modo que uma respeite o processo de crescimento e as necessidades das outras. Sociofitologia é uma ciência que estuda o relacionamento entre as plantas. Não é? É uma ciência. Mas você não precisa estudar fitossociologia. Mas você precisa saber o mínimo necessário da importância da luz do sol para as espécies que você vai usar. Do balanço de água no solo, quanta água ela vai precisar beber. Não é? Você não vai nunca colocar uma planta de floresta de floresta junto com uma planta de deserto. Por quê? Porque ou você vai atender uma e vai botar água para a planta de floresta ficar linda, ou você vai atender outra, não vai ficar colocando água toda hora, que é para a planta de deserto não apodrecer. Ai, Suzy, isso é elementar, isso é básico. É elementar para você. Mas tem muita gente que não percebe isso. E aqui eu falo para todo mundo, tá? Então, quem já é esperto, que já sabe, vai ouvindo aí e releve, tá? E quem ainda não sabe ou não percebeu, comece a observar. Observar o relacionamento entre as plantas. Isso é fundamental para o seu sucesso no jardim. Todo jardim é um patchwork, gente. Todo jardim é um patchwork, tá? Essa analogia que eu faço é porque ela é muito didática. Um patchwork, você sabe o que acontece se você sair juntando coisas que não combinam. E no jardim é igual. Se você sai juntando coisas que não combinam no seu jardim, é muito pior do que fazer uma colcha de retalhos. Porque você faz uma colcha de retalhos, não deu certo, não tem problema. Você nem gastou dinheiro com ela. Você saiu catando retalho, roupa velha, e fez lá a sua colcha de retalhos. Gastou um tempo, mas foi um tempo de lazer, que você queria ficar fazendo qualquer coisa. Agora, um jardim, a abordagem, é uma abordagem de lazer, se você quiser. É um hobby, se você quiser, mas um mínimo de compromisso você vai ter que ter quando você resolver empreender no jardim. Porque um jardim é como um patchwork. São vários elementos reunidos em um mesmo espaço para compor um objeto amplo, tridimensional, extenso, com comprimento, com largura, com altura, coloridos, com funções diversificadas. Pode dizer, é um patchwork funcional também. Você vai ter várias funções para desenvolver no seu jardim. Porque senão o seu jardim passa a ser o quê? Um lugar para você olhar de longe, não pode. O jardim, você tem que usar o jardim. Você tem que passar uma parte da sua vida no seu jardim, curtindo ele, admirando ele, cuidando dele, cuidando dos passarinhos que moram nele, das borboletas, as pobres lagartinhas que precisam comer uma folhinha especial para poder sobreviver e formar uma linda borboleta que vai sair por aí polinizando as flores, não é? Fazendo uma troca genética entre as plantas, a partir do pólen que elas vão espalhando de uma para outra. Muito importante isso. Agora, eu quero que você faça sucesso, eu não quero te desanimar. Não quero. Agora, você vai se desanimar a partir do momento que você gastar seu dinheirinho, seu suado dinheirinho que você ganhou trabalhando em plantas bonitas, mão de obra de plantio, jardineiro para podar grama e não sei mais o que, adubos, e o jardim não dá certo, não é? Ser um patchwork desastroso.
com o passar do tempo. Porque essa dimensão tempo no jardim é uma coisa importantíssima, gente. Importantíssima. Quanto mais o tempo passa, mais bonito fica o jardim. Se ele tiver sido planejado com uma visão de longo tempo. Não é? O seu jardim você planta, depois ele cresce, depois ele vai ficando enorme, as árvores ficam adultas. Ninguém planta uma árvore adulta. Então você tem que saber, você plantou uma muda e você tem que saber o que vai acontecer com ela ao longo do tempo. E ao longo do tempo vai ser necessário você realinhar os elementos do jardim. Lógico. São coisas vivas, seres vivos, não são coisas, são seres, né? São seres vivos, então você vai organizar tudo, para ficar tudo lindo. Eu sei que você está me entendendo, certeza absoluta. Se você me assistiu aí até agora, é porque você se interessa por isso. E isso é uma dica que eu tô te dando. É uma dica desse tamanhozinho assim, ó. Diante de um monte de dicas que eu vou ficar passando para vocês aqui nesse meu canal, certo? Como eu combinei desde o princípio, são poucos minutos de conversa. Mas esses poucos minutos de conversa é para gerar reflexão para a semana toda. Começa a observar os jardins da cidade onde você mora. Começa a observar para você ver. Alguns são lindos, harmônicos, equilibrados. As pessoas estão felizes no seu jardim. Outros parecem um patchwork mal planejado ou não planejado, não projetado, né? Nossa, os donos do jardim nem vão lá. Não vão, de vez em quando chama o jardineiro e fala, dá uma limpeza geral. Aí o que o jardineiro faz? Vai lá e poda tudo. Gente, é a realidade. Eu lido com essa realidade há muitos anos já. Eu sei como é que funciona isso, tá? Então, se você tem um terreno, tenha também um lindo jardim que combine com o seu gosto, com o seu desejo, com a sua necessidade, tá? Pesquisa, o que mais você pode fazer no seu jardim? Ele não é para ser um ser abandonado. Um jardim é uma entidade. Para mim é. Meu jardim é uma entidade. Eu converso com ele. Eu sei o que ele precisa. Eu sei, sabe o que eu sei? Eu sei quando ele está triste comigo. O jardim fica triste com você. Quando você olha, ele está com aquela aparência, sabe? Cabisbaixa, abandonada. Jardim é uma entidade. Você vai aprender a conversar com ele, dialogar com ele. Mas daí você tem que olhar para ele, para entender o que ele está te pedindo. As plantas pedem as coisas para gente. Quando elas estão com sede, quando elas estão mal nutridas. É muito fácil perceber isso. Agora você tem que olhar. Você está olhando para o seu jardim? Você olha para as suas plantas? Se você olha, parabéns. Se você não olha, comece a olhar. Agora, tá? Eu já estou terminando essa conversa. Você já desliga aí sua televisão, seu computador e vai olhar suas plantas. E depois você coloca aqui, ó, nos comentários o que você viu.